gente, muito boa tarde, Globo Esporte na área. E deixa eu me apresentar, eu sou a Kelly Costa, tô por aqui essa semana, nas férias do Escobar, comandando o pagode, como ele diz, né? Vamos embora, minha gente. E hoje, ó, vocês já sabem, a gente começa a atualizar você sobre todas as notícias do futebol. O Campeonato Carioca é aqui na Globo. Domingo já tem Flamengo e Portuguesa ao vivo, às 6 da tarde. Então bora comigo lá pro Ninho do Urubu saber as últimas do Flamengo. O Juliano Lima tá por dentro. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao GE. Tudo bem, Kelly? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Flamengo estreia contra a Portuguesa no próximo domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Campeonato Carioca. O Flamengo vai entrar em campo com o time sub-20. A equipe será comandada pelo técnico Bruno Pivetti. Oportunidade para esses jogadores mostrarem serviço, pensando na temporada 2026, mostrar serviço para o técnico Felipe Luiz, aí pensando nessa temporada, né? Aliás, essa equipe sub-20 foi a base titular do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Mirassol, no empate em 3-3, fora de casa, porque o elenco principal viajou para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O time sub-20 deve representar o Flamengo nos 3 primeiros compromissos do Campeonato Carioca. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue treinando e só deve estrear no dia 21, no primeiro clássico do ano contra o Vasco. Até o momento na temporada, Kelly, o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Vitinho, ex-internacional, mas está de olho no mercado, viu? Pois é, vamos falar um pouquinho de atacante então, porque o Cruzeiro disse que não quer negociar o Caio Jorge, é ou não é? É isso, Kelly. O Flamengo tinha interesse no Caio Jorge, fez uma proposta de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais, envolvendo o Everton Cebolinha, mas o Cruzeiro recusou a proposta. O Flamengo estudou aumentar a oferta, passar dos 30 milhões de euros, sem envolver nenhum jogador na negociação, mas o Cruzeiro deixou claro que só aceitaria 50 milhões de euros para cima. 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões de reais. O Flamengo disse que não vai pagar essa quantia e o assunto foi encerrado. Caio Jorge era o plano A do Flamengo para a posição ali, para disputar uma vaga no ataque. O Flamengo está de olho no mercado. Marcos Leonardo pode pintar como alternativa, mas tem muita coisa pesando. Primeiro, o salário alto dele, que ele recebe no Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo, que ele tem contrato até junho de 2029 e é titular do time. Vai ser complicada a negociação, mas o Flamengo está de olho. O Flamengo quer um goleiro, um meio-campo e também um atacante. Eu volto com você, Kelly. Um abraço. Abraço, Juliano, e já de olho aí no zagueiro Vitão do Internacional. Olha, vamos falar do Flamengo, porque o clube publicou nas redes sociais o seu calendário para esse mês de janeiro. Tem muita competição. O Flamengo também com decisões nesse início de ano, né? A gente tem na telinha para ver o que o Flamengo deve enfrentar uma maratona de 12 jogos em 40 dias, começando dia 11 agora, até o dia 1º de março. E nesse período serão disputadas 2 taças. A da Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Carioca começa no próximo domingo, o Brasileirão no fim do mês. O primeiro jogo do Flamengo na temporada já é nesse domingo agora, é contra a Portuguesa, vai ser no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Tá aqui um pouco desse calendário com a estreia, pega a Portuguesa, os jogos do Campeonato Carioca, Bangu, Volta Redonda, já tem um clássico contra o Vasco, Venê. Não sei se bota time principal, se já pensa em colocar o pessoal que vai disputar a final contra o Corinthians da Supercopa. Tem um clássico contra o Fluminense logo depois, no dia 25. Venê, mais uma vez, oficialmente, uma boa tarde para você. Como é que o Flamengo vai encarar esse início aí de calendário? Até quando você acha que vai ser representado por time alternativo? Quando você acha que a tropa de elite entra em ação aí no Mengão? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Então, Flavinho, sobre o começo de temporada do Flamengo, a gente vem repetindo que será um começo muito intenso, levando em consideração a importância dos jogos, sobretudo o início do Campeonato Brasileiro, que eu repito, vai ser a principal competição, novamente a prioridade do Flamengo junto com a Libertadores nessa temporada. Bom, o elenco principal se apresenta no dia 12, ou seja, obviamente no dia 11 será a garotada. E eu não acredito no Flamengo botando o time principal, por exemplo, no clássico contra o Vasco da Gama, no dia 21 de janeiro. Talvez no dia 25 de janeiro, no clássico contra o Fluminense, a gente já comece a ver ali alguns jogadores do elenco principal. Porque, a final da Supercopa
É que dia Dia mesmo? 1º de fevereiro. Então ele deve jogar uma partida, pelo menos, Só que com o assim, time Flavinho, principal que deve enfrentar o Corinthians. Ou vai estrear na temporada da final foco da não tem que Supercopa? ser a Supercopa do Brasil. O foco é o início do Campeonato Brasileiro. Mais do que a Supercopa. Porque o Flamengo vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E já é um jogo muito importante. E a gente sabe que 3 pontos no Campeonato Brasileiro vão fazer a diferença futuramente lá na reta final. Então, o foco principal do Flamengo é nesse início. O Flamengo tem que se preparar para esse início do Campeonato Brasileiro e aí vem a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro e depois ainda tem uma Recopa Sul-Americana, que é um título importante, internacional e tem uma boa premiação também. Além de renda, porque é jogo ida e volta, Maracanã vai receber o segundo jogo, ou seja, provavelmente casa lotada. Então, Mas você assim, defende um time alternativo na final contra o Corinthians? não defendo o time alternativo. Eu defendo o foco ser o início do Campeonato Brasileiro. E, assim, a Supercopa está ali. Mas acho que a pauta principal para o Flamengo não é a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. A pauta principal é o início da rodada, o início do Campeonato Próximo ali, Brasileiro. 28 de Dia janeiro 28 de contra o janeiro. São Paulo. Acha mais importante? Não é mais importante, é muito importante. Porque 3 pontos fazem muita diferença Mas o outro no vale Campeonato título, Brasileiro. Venê. Nessa eu não estou concordando contigo, Mas não. a questão não é priorizar um ou outro, Flavinho. A questão é o seguinte, o foco tem que ser o início do Campeonato Brasileiro e não a Supercopa do Brasil. O que eu estou defendendo é o seguinte, o time principal ele tem que estrear na temporada antes da Supercopa do Brasil, no Campeonato aí Brasileiro. eu tô contigo. Entende a situação? Se você fosse o responsável pelo planejamento aqui, você colocaria quando o time principal? Então, já nesse clássico contra o Fluminense? Eu botaria contra o Fluminense, já pensando no esquenta para o início do Campeonato Brasileiro e aí, obviamente, a Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro. Maicon Ribas, tudo bem, a Supercopa do Brasil, né? Aquele campeonato super valorizado, um grande título, o Flamengo já conquistou, mas é taça valendo. Se perde do São Paulo, o torcedor vai chiar, mas nem tanto. Se perde pro Corinthians uma decisão, não é tão importante. Mas a galera cai em cima, a gente já viu isso muitas vezes. Uma boa tarde, mais uma vez para você, Maicon Ribas, grande jornalista, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui participando pela primeira vez do SBT Esportivo, grande Ribas! Muito obrigado pelo convite, Flávio. Meu amigo, Prazer tamo imenso junto, estar ao meu teu parceiro. lado, Venê. Sempre Valeu. te assisto na televisão. Obrigado, Tinha o amigo. Pedrosa aqui que também sou muito fã. Fera Acabou também. saindo, mas a responsabilidade é grande. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Em relação ao que você falou, Flávio, então, o Flamengo sempre vai almejar títulos. Né? O time do Flamengo, o elenco do Flamengo é muito bom, tanto titular, o elenco em geral é muito bom, tem time titular bom, tem time reserva bom, então vocês vão almejar título. Então o Flamengo, ele, na minha visão, eu concordo em parte com o que o Venê falou. Eu acho que ele tem que cair dentro, sim, do que em cima da Supercopa Super Clássica, Supercopa do Brasil, né? Que enfrenta o Corinthians, porque é um título, e cair dentro do Campeonato Brasileiro, que acredito que seja também a prioridade do Flamengo, como foi a prioridade do Flamengo agora em 2025. Tem a Libertadores, que o Flamengo sempre é favorito, mas em relação ao Carioca, concordo com o Venê que tem que poupar o time, colocar um time alternativo, ficar de olho um pouco na base também, para ver quem pode se aproveitar no decorrer da temporada, usar o time principal, de repente, contra o Vasco, que ninguém que gosta de perder o clássico contra o Vasco, né? A torcida não quer saber se é reserva, se é titular, se é base. Não quer perder. Se perder pro Vasco, Já vem pressão. cai. Mas isso é visão da torcida, né? Mas eu pensaria com carinho em botar titulares aí Tem um planejamento mesmo, profissional ali. Muito cedo. Tem um planejamento profissional ali também. Eu acho que é um pouco cedo, mas é clássico. Então, assim, eu acho que o esquenta contra o Fluminense seria bom, mas contra o Vasco seria um pouco melhor disputar a Vera contra o Corinthians, o super clássico do Brasil, e entrar com o pé direito no Brasileiro, que é a prioridade do Flamengo, com certeza. Acha que esse ano vai continuar sendo a prioridade, o Brasileirão? Ano passado o BAP deixou claro, mas com a conquista do título, você acha que continua? O foco é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que continua por ser uma questão cultural na cabeça dessas pessoas que hoje estão comandando o Flamengo. Inclusive, o José Boto, que é um diretor português, lá na Europa é muito comum você priorizar a competição nacional. Tanto é que em 2019 o Jorge Jesus levou um susto em relação a isso. Pela cultura aqui no futebol brasileiro, por muitas pessoas priorizarem as competições de mata-mata, como Copa do Brasil e até mesmo Libertadores. Então, assim, lá na Europa é comum você priorizar o campeonato nacional. As ligas, né? Como Exatamente, eles chamam, né? as ligas, exatamente como eles chamam. E o BAP, o atual presidente do Flamengo, sempre também mencionou a importância de ganhar o Campeonato Brasileiro. E assim, sejamos francos,
Hoje é muito mais difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro a ganhar a Libertadores. Eu também considero. É muito brasileiro mais difícil até. É mais difícil. Só que a Libertadores, querendo ou não, é a principal competição no cenário sul-americano e também te dá a possibilidade de disputar o Mundial, algo que o Flamengo vem tentando aí em um passado recente de 2019 para cá. É o que falta para essa geração rubro-negra, digamos assim. Mas, querendo ou não, respondendo a sua pergunta, a Libertadores vai ser, sim, prioridade, obviamente, junto com a Libertadores. Brasileiro e Libertadores. Exatamente. Como foi na temporada passada e a Copa do Brasil, digamos, é a terceira opção ali. E a novela Flamengo e Caio Jorge continua, Vene. Parece que o Cruzeiro não está satisfeito com as investidas do rubro-negro, está pensando em acionar a FIFA por conta desse assédio, né? A tentativa de contratar, o Felipe Luiz ter ligado, parece que isso que irritou a diretoria do Cruzeiro. Você tem mais informações sobre essa polêmica entre os clubes? Quer dizer, a novela continua não na possibilidade do Caio Jorge chegar, acho que está descartado isso. Agora o Cruzeiro quer processar o Flamengo? Acho é essa aí, Venê? Acho curioso isso. Será que o Cruzeiro vai ficar espantado se o Zenit também acionar a FIFA? Porque eles também estão tentando a contratação de jogador que tem contrato, que no caso é o Gerson. Inclusive, a gente viu o pai do jogador indo até Belo Horizonte. A mesma coisa. É a mesma situação. Ninguém ligou pro Gerson do Cruzeiro. Exatamente. Não pode mais ligar pro jogador. Ninguém faz isso. O Tite não conversou com o Gerson. Gente, isso faz parte do Tite futebol. não ligou pro Cebolinha. Eu acho o seguinte, que existe assim, uma ótima relação entre as duas diretorias, Flamengo e Cruzeiro. Eu entendo Acho que não é tão boa essa relação. Não, é muito boa. Venê. É muito boa. A relação BAP e Pedro Lourenço, assim, é muito boa mesmo. É uma relação, assim, os caras conversam. É uma relação boa. Eu entendo o Cruzeiro, entre aspas, ficar chateado com o Flamengo, mas faz parte do futebol. O Flamengo está interessado no jogador, o Flamengo sabe que o jogador toparia o contrato, até porque, questão de informação, o Flamengo ofereceu 4 anos de contrato para o Caio Jorge e um aumento salarial, assim, absurdo. Ele praticamente dobraria o salário dele do que ele ganha atualmente no Cruzeiro, que já é uma boa quantia. O Caio Jorge topou? Tem essa informação? O Caio Jorge toparia, mas o Caio Jorge não é um tipo de jogador que vai chegar... Confusão, né? Exatamente. Por exemplo, muita gente compara a situação envolvendo a Arrascaeta de 2019, só que é uma situação totalmente diferente. Em 2019, o Arrascaeta não se reapresentou porque ele tinha salário atrasado. E ele tinha uma ótima proposta do Flamengo, tanto é que aceitou, no fim das contas, a gente sabe o fim da história. No caso do Caio Jorge, ele não tem salário atrasado, ele tem uma ótima relação com a atual gestão do Cruzeiro. O ídolo ele da não torcida, vai né? brigar. A questão é o seguinte, se os clubes se acertarem, beleza, ele vai. Ok, tá tudo certo. Mas ele não vai chegar lá, vai brigar, muito pelo contrário, se reapresentou normalmente. Agora, não dá para o Cruzeiro ficar chateado com o Flamengo por conta disso. Isso faz parte do futebol. Assim como o Cruzeiro está fazendo no caso do Gerson, Zenit, o Flamengo fez com o Caio Jorge e vai fazer com os jogadores que a diretoria entender que pode tentar a contratação. Então faz parte. Agora, não vou dizer que assim, a novela chegou ao fim, porque, Flavinho, sendo bem sincero, assim, no sentido literal, não teve negociação, teve proposta. Em nenhum momento o Cruzeiro sentou à mesa com o Flamengo, beleza, vamos negociar a venda. Não, é basicamente, eu tenho uma casa, você me fez uma proposta. Eu falei, olha só te vendo essa casa aqui por uma quantia tal. Não tem uma negociação. Ninguém sentou à mesa e conversou, debateu. Muito pelo Nem contrário. foi à frente, né? Agora, o Flamengo fez 2 propostas, as 2 propostas recusadas, e o Cruzeiro botou lá o valor, 50 milhões de euros. Vai pagar, Flamengo? O Flamengo não vai pagar esse valor. Ô, Ribas, se todo clube processar o outro porque alguém ligado ou técnico pro jogador, vai estar todo mundo processado, né? Porque atira a primeira pedra quem nunca fez. Não é normal isso no mundo do futebol? Com a tua experiência, o Felipe Luiz deu um toque lá no Caio Jorge, vem que aqui o feijão é mais temperado, a torcida vai te badalar. É normal, né, Ribas? Ah, super normal. Assim, só que tem coisas que não são divulgadas, né? Isso acontece muito por trás das cortinas, né? Jogador que está interessado em participar, em ser contratado por um clube, está naquele trâmite de negociação, ele sempre liga para alguém do clube envolvido lá para saber como é que está aí o clima, isso, como é que né? é, saber se tem alguns amigos que tem mais às vezes o afinidade. próprio jogador, né? Exatamente, liga, o próprio claro. jogador liga para outro jogador de lá, que já jogou, de repente já jogaram juntos em outros clubes. Como é que é a situação aí? Tá pagando em dia, tá certinho, o clima é bom, não é pesado? Como é que é a situação? Para facilitar também a ida dele até o clube. Isso aí acontece normalmente, não só com jogadores, jogador com jogador, mas jogador que liga para treinador, ou então algum assessor, para saber como é que é o clima ali. Isso aí é normal. Se for o que você falou, se for processar todo mundo que entra em contato com todo mundo para
tentar entrar no clube, ser contratado, Vai isso sobrar é a chuva de processo. Né? É chuva de processo, Tem a gente montando o time do SBT, eu liguei pro Ribas, ele joga bola bem, jogador de meio de campo, me indicou um outro atacante, e tá tudo certo. Não foi processado, não foi processado. Quer um exemplo que aconteceu recentemente? Por exemplo, envolve o Vasco. O Besiktas, dirigentes do Besiktas, ligaram pro ex-volante Souza, que jogou com o Lucas Piton no Vasco da Gama. Souza. E os caras ligaram para saber, vem cá, como que é o Piton no dia a dia? Ele é um cara, como que ele é fora das quatro linhas? Comportamento, exatamente. Isso quem me relatou foi o próprio Souza, tá? Ele falou, beleza, os caras me ligaram, passei as minhas referências em relação ao Lucas Piton. Gente, isso acontece, faz parte do futebol. Não adianta um clube ficar chateado porque um outro clube tentou a contratação, que o treinador tentou. Gente, o Flamengo só iria fazer uma proposta ao Cruzeiro se soubesse que o jogador de fato aceitaria. Isso faz parte. Assim, certo? Não é. Certo não é, porque o correto é você ir primeiro no clube e depois ir no jogador. Mas a gente sabe que não funciona assim no futebol. Isso o Felipe Luiz já tem uma relação, né? Jogava há pouco tempo, tem uma proximidade com o Caio Jorge. Não vejo um grande problema nisso, a ponto, né, de virar um processo. Ô, Vene, ontem você falou aqui sobre o Flamengo estar procurando um novo centroavante, inclusive é um nome no exterior, em sigilo, podendo ser negociado. Depois disso, muita gente se perguntou se o Flamengo pensa em dispensar o Pedro, se o atacante estaria sendo desvalorizado lá pelos próprios dirigentes do clube. Tem isso, essa procura por um centroavante, significa que o Pedro perdeu prestígio. A gente falou aí do Caio Jorge, aí tem o Marcos Leonardo, outra possibilidade, você disse aí um nome em sigilo que o Flamengo busca, centroavante no exterior. Como será que o Pedro está acompanhando isso tudo também? Olha, parabéns à produção, Igor, de verdade, porque isso é uma pergunta que está todo mundo se fazendo entre os torcedores do rubro-negro e também pessoas que não torcem para o Flamengo, como se assim o Pedro tivesse sido desvalorizado por conta desse movimento do Flamengo, como se fosse falta de respeito com o Pedro. A pergunta que eu faço é, por que nas outras posições o Flamengo pode ter 2 jogadores de altíssimo nível brigando por posição e na posição do Pedro não pode? Porque senão é falta de respeito com o Pedro. Não é bem assim. O Flamengo quer ter 22 jogadores considerados titulares. O próprio BAP disse isso. Então, se o Pedro não quer ter ninguém brigando por vaga com ele, que ele peça para sair. O Flamengo não está desvalorizando o Pedro por conta disso. O Flamengo só quer ter jogadores de altíssimo nível brigando por posição. Isso não é falta de respeito com o Pedro ou porque o Flamengo quer se desfazer do Pedro, o Flamengo quer negociar o Pedro. Não, o Flamengo quer ter um jogador à altura do Pedro caso ele não possa jogar. E a gente está falando de um jogador que em um passado recente sofreu muito com lesão. A gente pôde ver o Bruno Henrique jogando improvisado, dizendo publicamente que não queria jogar naquela posição porque o Pedro não estava à disposição. Então eu não vejo nenhum absurdo a diretoria tentar a contratação, fazer esse movimento de contratar um outro centroavante, mesmo tendo Pedro ali. O Flamengo não quer se desfazer do Pedro. O Flamengo apenas quer ter 2 bons jogadores nessa posição. Se o Pedro não se garante em brigar pela titularidade ou não ser titular, ele que peça para sair, mas o Flamengo não vai fazer esse movimento. E aí no Flamengo o sarrafo é alto, né, Ribas? Ele já tem o Pedro, que é um outro cara desse nível, um cara até que pode pensar em seleção brasileira, em disputar uma Copa do Mundo, porque fala em Caio Jorge, fala em Marcos Leonardo, atacante do exterior em sigilo, deve ser um grande jogador também. Não se contenta só com um cara de seleção, que é 2. Você tá no grupo também tem que saber administrar, né? Porque como barrar um cara como um Pedro é meio complicado. Ou um Caio Jorge chegar, e aí? Quem joga? Quem fica no banco? Tem que aí o Felipe Luiz tem que mostrar essa habilidade, assim como em outras posições também. Assim, o que o Vene falou faz sentido, muito sentido, em relação ao Pedro, questão de não ter vaga cativa no time. É isso, um exemplo. O Flamengo, o que ele falou, o Flamengo tem ótimos jogadores, até 3, por exemplo, na minha opinião, a lateral esquerda do Flamengo é excelente. Tem 3 belos jogadores na lateral esquerda. Agora 2 que o Vinha saiu. Vinha acabou saindo. Tinham 3 até então, né? Apesar de eu gostar muito dos 3 jogadores. Então, em outras posições também tem que ter essa disputa. O Flamengo, ele tem praticamente 3 times. O time reserva do Flamengo, ele disputa o Campeonato Brasileiro tranquilamente. O elenco do Flamengo é fabuloso. E essa questão de trazer um centroavante do nível do Caio Jorge, além de aumentar o nível do elenco do Flamengo, é um combustível a mais para o Pedro também não se acomodar. Então, assim, o Pedro ele não pode ter vaga cativa no time. Apesar de ser um excelente jogador, para mim é o melhor centroavante do Brasil. Ele bem, para mim é o melhor centroavante do Brasil. Eu levaria para a Copa, ele bem. É o melhor centroavante do Brasil. Só que ele também não pode se acomodar naquela posição de, essa vaga aqui é minha, pode vir quem for, que eu vou continuar aqui. E o Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro,
O nível dele é altíssimo também, vem para realmente disputar a vaga. Eu acho que ele não vem com vaga certa de ser titular, vem para disputar a vaga. Ele tem uma certa vantagem pela negociação, o nível da negociação está sendo, mas o Pedro ele não pode se acomodar também. Então acho que seriam 2 ótimos centroavantes e ter esse combustível para o Pedro seria primordial também. E, Michael, não sei se você vai concordar comigo. Quando você tenta a contratação do Caio Jorge, além de você ter 2 jogadores de altíssimo nível na mesma posição, mas são jogadores com características diferentes. Isso quer dizer o quê? Que o treinador tem opção, ele né? vai ter opção, táticas diferentes e ele vai poder montar o time dele através do adversário. Por exemplo, se o adversário me pede um centroavante mais parado dentro da área, eu tenho Pedro. Jogo no Maracanã. Não, mas eu preciso de um centroavante com mais mobilidade, que me dê Contra-ataque. mais intensidade, contra-ataque. É o Caio Jorge. Estou dando um exemplo aqui, caso o Caio Jorge fosse contratado pelo menos. Então, assim, não é só ter 2 jogadores de altíssimo nível. 2 jogadores de altíssimo nível e também te dá possibilidades diferentes no ponto de vista tático, para você enfrentar um adversário. Então a gente já imagina que esse nome em sigilo tem essa característica, né? Sim. Porque o Caio Jorge e o Marcos Leonardo têm características semelhantes. Esse atacante misterioso aí do exterior deve ser nessa linha aí, de um cara mais rápido. Você sabe, Vene, quem é? Se soubesse, já teria falado. Eu não sei, mas assim, opinião, tá? Vamos lá. Começa com qual letra? Opinião. Se eu tivesse que arriscar um nome, ou até mesmo, quem sou eu para indicar? Eu sou apenas um jornalista que eu gosto de assistir futebol. Seria o Igor Jesus. Para mim, seria uma baita contratação. Ih, rapaz, Ele tem Igor, acho que o mobilidade. Botafoguense, se ver o Igor Jesus com a camisa do Flamengo. Cauã Elias. Baita jogador, né, Ribas? Cairia Cauã bem. Elias é bom jogador Cauã também. Elias rola boatos. Cauã Rola boatos Elias. que o Cauã Elias estava... O pessoal estava monitorando o Cauã Tem Elias. algum- Eu sou Conversa, suspeito. Vene? Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo futebol do Cauã Elias. Jovem, Acompanhava o Cauã desde a rápido. época de categoria de base. Quando ele surgiu no Fluminense, por exemplo, eu falei, cara, muito bom jogador. Inclusive, mencionei isso aqui recentemente, que foi um erro de planejamento da diretoria na ocasião em vender o jogador, apostar no Everaldo. Seria uma boa opção também, como disse aqui o nosso glorioso Ribas. Fica no Maicon, fica no Maicon. Vocês gostam da resenha, né? É, resenha vai dar pano pra manga. Olha, o Vinha, a gente tava falando dele aqui, já tá com a camisa do River Plate, tá aí a camisa de treino, né? Olha aqui essa imagem na tela. Aqui tá de rubro-negro, aqui sim, com a camisa do River Plate. Só espero o fim dos trâmites com o Flamengo para ser anunciado oficialmente pelo time argentino. Já é, então, jogador do River Plate, uma opção do Flamengo. Já tem 2 grandes laterais, a gente falou disso, Alexandre, Ayrton Lucas. Preferiu ficar com esses 2. O Vinha vai para o River Plate, grande time argentino que disputa a Copa Sul-Americana. Esse ano o River não está na Libertadores, não. E o Vinha, né, tem o planejamento, o sonho de disputar a Copa do Mundo no meio do ano. Ou seja, vamos Fala ver aí, o Vinha Vene. aqui na tela do SBT. É isso, é jogo do verdade. River Plate, Copa isso. Sul-Americana na tela do SBT, pra você não ficar com muita saudade do Vinha, torcedor do Flamengo. Deixou muita saudade, jogou pouco, né, mas tem futebol e aqui na tela do SBT a gente pode conferir como é que vai ser ele lá no River Plate. O Flamengo definiu como prioridade a contratação de um atacante para a sequência da temporada e concentrou atenções em Cauã Elias, atualmente no Shakhtar Donetsk. Revelado pelo Fluminense, o jogador de 19 anos aparece no topo da lista do departamento de futebol rubro-negro, que busca um perfil jovem, móvel e com margem de evolução. A informação foi divulgada inicialmente pelo paparazzo rubro-negro. A diretoria avalia que Cauã se encaixa no modelo de jogo desejado pela comissão técnica. O clube entende que o atacante reúne características valorizadas no mercado atual, como velocidade, leitura de espaços e capacidade de atuar em diferentes funções do setor ofensivo. Por isso, mesmo com outras opções monitoradas, o nome do brasileiro ganhou força internamente. A busca por um reforço ofensivo passou por ajustes nas últimas semanas. O Flamengo tentou avançar pela contratação de Caio Jorge, hoje no Cruzeiro, mas encontrou obstáculos considerados difíceis de contornar. O cenário levou o clube a intensificar a análise de alternativas que já estavam no radar, com Cauã Elias despontando como a opção mais viável. Outra opção é Marcos Leonardo. A avaliação interna aponta que insistir em negociações pouco promissoras poderia comprometer o planejamento da temporada. Assim, a diretoria passou a priorizar nomes que reúnem potencial esportivo e condições mais realistas de avanço, mesmo reconhecendo que qualquer movimento envolvendo clubes europeus exige cautela. Cauã Elias é visto como um atacante moderno, capaz de oferecer intensidade sem bola e participar da construção ofensiva. A idade é considerada um diferencial estratégico, tanto do ponto de vista esportivo quanto patrimonial.
O Flamengo entende que investir em um jogador com esse perfil pode gerar retorno técnico imediato e valorização futura. Outro ponto destacado é a experiência internacional precoce. Apesar de jovem, Cauã já atua em um contexto competitivo fora do Brasil, o que pesa na avaliação do clube. A diretoria acredita que esse fator pode facilitar a adaptação a um elenco pressionado por resultados e títulos. Formado nas categorias de base do Fluminense, Cauã Elias deixou o clube carioca em fevereiro de 2025. Na ocasião, o Shakhtar Donetsk desembolsou 17 milhões de euros para concretizar a contratação, apostando no potencial de crescimento do atacante. A transferência marcou um passo importante na carreira do jogador. Desde que chegou à Ucrânia, Cauã passou a ganhar espaço gradualmente. Mesmo com pouca idade, conseguiu se firmar como opção frequente e apresentou números considerados positivos pela análise rubro-negra. Ao longo da temporada 2025, disputou 29 partidas, marcou 12 gols e distribuiu 4 assistências. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Cauã Elias é um bom nome para reforçar o ataque do mais querido em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.